Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um podcast da Singular, o nosso Papo Singular. Meu nome é Leandro Benevides e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o pré-natal até a genética, como que a gente faz essa transição, essa interação. E eu estou com três convidados especiais aqui hoje, eu vou pedir para que cada um se apresente. Doutora Mariana, seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou Mariana Almeida Benites, sou neonatologista, pediatra geral. Doutora Andréa Eu sou Andréa Rios, sou pediatra geral, trabalho com pediatria geral e pediatria das doenças raras. e o doutor Daniel. Sou Daniel Malta, sou médico geneticista. Bom, a gente tem hoje três médicos, duas pediatras, um geneticista, e quando eu pensei sobre esse tema, eu já pensei, nossa, primeira coisa é quando que a gente vai sair do pré-natal com o obstetra para procurar um pediatra? Quando que isso acontece e o que é que a gente pode esperar dessa primeira consulta com vocês? Na verdade, a consulta pediátrica pré-natal, ela faz parte da tríade que reduz a morbimortalidade infantil, né? Então, tanto a consulta pediátrica pré-natal, quanto a assistência pediátrica em sala de parto, quanto a consulta pediátrica nos primeiros 7 dias após a alta da maternidade. Isso tudo está diretamente ligado ao acolhimento, à orientação, à detecção de alterações de forma precoce e à redução da morbimortalidade desse período, principalmente de 0 a 2 anos. A gente vê que várias doenças que a gente acompanha depois na pediatria, elas podem ser evitadas se a gente tem uma preparação tanto para gestar, quanto uma preparação durante a gestação, né? Uma mudança de estilo de vida dos pais, né? No acolhimento psicológico desses pais também, numa preparação psicológica para receber esse bebê, né, uma alimentação mais saudável, mais nutritiva, com menos ultraprocessados, tudo isso já está associado na literatura com resultados mais favoráveis após diminuição da obesidade infantil, Uhum. que é um dos problemas que a gente tem mais enfrentado atualmente. Então não tem um período certo. Ah, quando chegar no sexto mês de gravidez, Sim, eu vou procurar um pediatra. existe. A orientação é que essa consulta seja feita no terceiro trimestre gestacional, entre 32 e 36 semanas de idade gestacional. E como o Dea falou, é muito importante para a programação metabólica, que compreende o período da gestação até 2 anos de Uhum. vida. E não só de hábitos de vida da genitora, né, obviamente, que está a gestar, como dessa criança, né? Então, o aleitamento materno, eu como neonatologista aí levanto essa bandeira, como o aleitamento materno está ligado à promoção de saúde e à prevenção de doenças. Depois, seguidamente, a introdução alimentar feita de forma correta, os hábitos hoje em dia que a gente tem aí uma vida extremamente tecnológica, a inserção ou não dessa criança precocemente, as telas, a inundação de dopamina. Então, toda essa orientação e principalmente a formação do vínculo com esse profissional que vai acompanhar essa criança é feita desde o período pré-natal. Sim, sim. Eu acho que isso que você falou do vínculo foi uma das coisas que eu achei mais muito interessante quando eu tive. Inclusive, a doutora Mariana é a pediatra da minha filha, então eu passei por esse período. E eu acho que essa formação do vínculo foi algo que é realmente muito importante. E você já conhecer, já às vezes não é de primeira, às vezes você vai ter que ir mais de um, porque às vezes não gosta do médico que a gente vai, então a gente Sim, vai, esse não foi relação legal e tal. médico-paciente, né? Eu acho que isso é interessante e fez muita diferença. Você confiar na pessoa, você ter abertura, poder conversar. Então, eu acho que isso é algo que fez bastante diferença. E uma coisa que eu queria saber é quais são as dúvidas, assim, que costumam aparecer nessas primeiras consultas, o que é que os pais chegam perguntando.
que é que Das tem? mais diversas possíveis, né? A gente tem mais ou menos alguns tópicos que a gente coloca como principais para a gente poder discutir durante a consulta. Mas o que a gente faz inicialmente é estabelecimento desse vínculo, a Uhum. iniciação desse vínculo. Então a gente abre a consulta para os pais trazerem todas as dúvidas que eles Sim. têm. E são muito diversas, desde se eu posso dar chupeta para o meu filho, até, ai meu Deus, será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou ser uma boa mãe? Então, assim, é muito diverso esse mundo e Uhum. você tem que estar preparado para poder acolher cada um desses sentimentos, dessas emoções, principalmente quando são pais de primeira viagem, né? Que estão vivendo tudo aquilo pela primeira vez. Então, eles precisam aprender tudo, a cuidar do bebê, a botar o bebê para dormir, a dar banho ao bebê, e tudo isso a gente vai esclarecendo à medida que as dúvidas forem surgindo. Com relação à gestação, a gente vai falar também, mas a gente vai principalmente deixar os pais seguros enquanto as dúvidas que eles já têm. Então, Sim, a sim. primeira parte da consulta Uhum. pediátrica é justamente acolher essas dúvidas. E aí, dúvidas quanto à triagem neonatal são muito frequentes, se faz no hospital, se faz depois que tem Uhum. alta, se der alterado, o que é que faz. Então, a gente vai aos poucos esclarecendo isso Esclarecendo. durante a consulta. Eu acho que acolhimento é algo que você falou, que eu acho que é realmente um momento muito para isso, é um momento terceiro trimestre, que já está muito ansioso, cansados, acho que a mãe já está ficando muito cansada também nesse período, então eu acho que o acolhimento é fundamental, é algo que acontece muito. E na genética, Daniel, existe algum um momento específico para a gente procurar? Ou são quando tem um caso mais específico, um recurso que a gente precisa procurar na genética? Ou também pode ser feito rotineiramente, digamos assim? Bom, acho que por muito tempo o geneticista, talvez por um pouco de desconhecimento, não sei dizer exatamente os motivos, mas ficava como o último recurso, né? Então, assim, às vezes a criança rodava por várias especialidades, mas só no final, né, chegava no geneticista. Então, hoje em dia a gente já sabe que o geneticista é um grande parceiro, né, da pediatria, da neuropediatria, de todas as especialidades, ginecologia. Então, cada vez mais a gente está vendo que o geneticista ele pode participar até antes da gestação, né? Então, a gente já consegue lançar mão de alguns testes específicos, né? Então, por exemplo, casais que têm algum tipo de consanguinidade, ou mesmo querem saber o risco, né? De terem de serem, que a gente chama de portadores, né? De algo que eles não desenvolvem, mas o bebê pode desenvolver. Então, a gente já tem esse tipo de teste hoje em dia, né? Esse teste de portadores, que a gente pode lançar mão para alguns casais. E a gente tem também alguns testes que, inclusive, eles não são invasivos para o bebê. Então, qualquer suspeita de doença genética que surge, a gente pode lançar mão, que é o NIPT, né, que é uma sigla em inglês, que é para testagem pré-natal não invasiva. Basicamente, você vai pegar fragmentos do DNA do bebê que estão na corrente sanguínea materna. Então, é um teste que permite que a gente comece ali a fazer a investigação desse bebê. Então, hoje em dia, eu vejo que o papel do geneticista tem crescido cada vez mais e, na verdade, ele é um grande parceiro aí das outras especialidades, né? Desde antes da gestação até todas as etapas aí, desde que esse bebezinho está se formando até quando ele se formou e pós-natal, né? Você falou do teste do portador, que eu acho que eu não vou lembrar agora qual foi, mas teve um caso recente na mídia. Eu acho que foi a Bruna Marquezine que fez esse teste, que também chama compatibilidade, não é? Sim, sim, Tem pode ser alguns chamado nomes. comercialmente, pode ter outros Aham. nomes também, pode acontecer. Que são casais que procuram para ver se um possível filho tem chance de ter alguma doença. E isso está se tornando mais comum procurar esse teste, e você tem Sim, visto sim. as pessoas falarem. Mas eu acho que uma coisa que não só nesse teste específico, mas na medicina, na genética, principalmente, é, a mídia tem divulgado muito mais. Então, eu acho que acaba que em outros episódios a gente conversou um pouco também sobre isso, de que às vezes o paciente já chega com informações e já vem perguntando, e aí Uhum. gera um outro problema, porque você agora tem que lidar com tudo que já acontece, e agora vem informação que às vezes está errada, às vezes está certa, e eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco, mas também pode ajudar muito. Eu Assim, acho que ajuda o paciente a falar mais também, porque é uma coisa que
na genética a gente sente muita falta quando vai analisar os testes, é histórico. Então, acho que às vezes a informação pode ajudar um pouco nesse sentido também. Não, sem dúvida, ajuda bastante. Informação, desde que uma boa informação, ela é Uhum. sempre Exato. ela é muito produtiva, né? E assim, não é nenhum mal o paciente chegar para você com dúvidas ou falar de algum estudo que ele viu, alguma coisa nova, porque eu vejo isso até como uma forma de me instigar a buscar mais, sabe? Sim. Então, o paciente às vezes chega para mim e fala de um estudo novo, porque ele sabe que tem aquela doença, então ele busca a fundo aquela doença. E isso também me leva a estudar mais, me leva a buscar mais. Então, nunca é ruim, né? O paciente não tem que ter vergonha, não tem que ter medo de levar essa informação, perguntar, porque a gente está ali para isso, né? Então, a gente está ali para realmente esclarecer e falar. Então, hoje em dia, a gente sabe que o acesso à informação é muito fácil, né? Qualquer smartphone consegue obter muita informação, mas a gente sempre tem que ter o cuidado de dar uma informação para aquele paciente que seja realmente verdadeira, que realmente seja baseada em evidência científica, Saber né? filtrar, né, Saber o filtrar. que é que está sendo Exatamente. informado. Eu acho que na consulta pré-natal a gente consegue bem sistematizar isso, né? A consulta pré-natal pediátrica. Primeiro, porque você faz um apanhado do histórico dessa gestante, tanto um apanhado Uhum. familiar, de filhos anteriores, né? De acometimentos, de atrasos de desenvolvimentos anteriores, por exemplo. Desde a idade materna tem se deslocado, né? Diante do Uhum. mercado de trabalho. A gente tem visto cada vez mais primigestas acima de 40 anos, por exemplo. Então, isso a gente já sabe que aumentam riscos biológicos. Então, é preciso existir essa orientação. E, sobretudo, em relação à informação, eu acho que informação salva, mas a gente vive a era da hiperinformação. E nem toda informação é confiável, nem toda Uhum. informação é segura. Sem dúvida. Né? Então, é papel também do pediatra acolher essa família no sentido de ser uma bússola verdadeira de cunho Sim, sim, científico, sim. né? Limpar os ruídos externos, Uhum. né? Os cursos, as normas que, né, do sono, da amamentação. Então, assim, orientar de uma forma efetiva também para resguardar, inclusive, a saúde mental dessa mãe. Sim. Uhum. E o desenvolvimento e a saúde desta família, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que o conhecimento instiga, coloca a gente nesse movimento de busca, mas é importante que a gente vá norteando aí nosso Que vai paciente ver. para não colapsar em Uhum. informações que não sejam Verdadeiras, informações né? verdadeiras. Com certeza, e até no puerpério, né? Eu às vezes oriento as mães a dar um unfollow. Tipo assim, não siga não, porque você tá recebendo informações que não estão te Sim. ajudando e ainda estão te prejudicando. Então, surgem várias dúvidas, das mais esdrúxulas até aquelas que parecem uma pseudociência, né? Nossa, isso parece que é verdade, mas quando você realmente tem a informação, a Uhum. evidência científica, você vê que aquilo não Não procede. consegue. Então, assim, às vezes até oriento a diminuir a absorção de informações. Olha, tenta diminuir, porque isso daí não está lhe ajudando, está lhe prejudicando Uhum. psicologicamente. Tenha dúvidas, traga para a gente vai tirar as dúvidas, vai esclarecer. Porque dessa forma, às vezes, elas acabam até diminuindo a confiança no profissional. Uhum. Né? Absorve diversos artigos científicos ou pseudo-artigos e aí traz para você e aí choca com sua informação que tem mais evidência científica. Uhum. Então, às vezes eu falo, dá um unfollow, não segue não. Vamos focar em outro tipo outro tipo de Exatamente. Conteúdo, né? informação, por exemplo. Quando vocês estavam falando, eu lembrei, eu acho que antes de eu pretender ter filho, de realmente curtir a gravidez, eu não tinha prestado muita atenção no histórico da família. O que é que tem na família de minha mãe? Porque assim, às vezes a gente tá ouvindo história, porque seu tio teve não sei o que lá, mas nunca foi alguma doença, foi diagnosticado, teve ou não teve isso mesmo. E eu lembro que foi algo que eu comecei a falar, meu Deus, agora isso é perguntado e eu não sei as respostas. Ah, teve um tio que você não conheceu porque ele faleceu. Morreu de quê? É. Eu acho que é algo que é importante, é válido, eu acho que é muito válido, inclusive na consulta com o geneticista. E uma outra coisa vocês estavam falando, que eu lembrei também, a doutora Mariana falou que a gente está vendo, as mulheres estão tendo filho Tardiamente, mais biologicamente falando. tardiamente. E aí,
o teste que você comentou do NIPT tem alguma indicação nesse caso? Mulheres acima de 40 tem mais indicação para já fazer testes diferentes, mais específicos, como esse, por exemplo? A gente sabe que a idade, né, realmente é um fator de risco para o que a gente chama de cromossomopatias, né? Então, existe uma curva, né, da incidência dessas alterações genéticas. A gente vê ali que mais ou menos no corte, 35 anos é quando a curva realmente começa a subir mais. Então, a gente sabe que hoje em dia a realidade mudou muito, né? Então, a mulher está cada vez mais aí no mercado de trabalho, assim, tá investindo mesmo na carreira profissional e tal. E essa questão acaba ficando um pouquinho para depois. Então, às vezes é até importante te falar sobre isso, né? Para que o casal possa se planejar, Sim. né? Então, com tal idade, tudo isso é um fator importante. O NIPT, ele ajuda sim. Então, qualquer suspeita, né, de cromossomopatia, o NIPT ele é uma ferramenta muito importante. Ele não serve só para isso, ele tem outras possibilidades, mas ele serve para isso. É um exame relativamente simples, né, porque você coleta só o sangue dessa mãe e através de fragmentos de DNA que estão espalhados ali no sangue da mãe, você consegue detectar essas alterações, né? Principalmente as trissomias mais comuns no ser humano, que a gente sabe que é 21, 13 e 18, consegue detectar. Além das alterações de cromossomos sexuais e outras coisas. Mas uma coisa importante é ressaltar. O NIPT, ele serve como um teste de triagem. Então, você faz o NIPT, mas depois você precisa confirmar com outro material. E aí pode ser através de uma aminocetese, pode ser através de vírico coriônico, mas o NIPT ele já consegue dizer para você que há alguma coisa ali para se pesquisar. Ou você vai confirmar ou você vai descartar. Mas é uma ferramenta assim incrível exatamente porque você não vai oferecer nenhum risco ao bebê. A gente sabe que embora seja muito baixo, existe sempre risco em qualquer procedimento Sim. invasivo. E como você vai fazer uma simples coleta de sangue, então é uma coisa muito prática e muito tranquila dessa mãe estar fazendo. Entendi. E quando o paciente, a gente comentou da primeira consulta, como é, e quando essa primeira consulta já chega com algum diagnóstico, como é que, porque em outros exames, a gente falou do NIPT, mas obviamente tem outros exames que são feitos no pré-natal, e como que acontece essa primeira consulta quando já vem um Pronto. Eu diagnóstico? acho que em termos de proporcionalidade, as cardiopatias congênitas, elas estão aí liderando, né, os diagnósticos pré-natais. Então, muitas vezes essa criança, essa gestante chega no consultório com um diagnóstico de uma cardiopatia congênita, né? E é importante para a gente estabelecer as metas. Então, do que se trata aquela doença, se está ligado ou não a uma trissomia, né? No caso, por exemplo, da trissomia do 21, que tem uma relação direta a algumas cardiopatias específicas, defeito do septo, ato ventricular e tal. Quais são os planos de intervenção? Então, é uma cardiopatia que a gente estima que vai ser cianogênica, que não vai ser cianogênica, que vai precisar do suporte, de algum suporte medicamentoso específico ao nascer, qual é a programação, a história natural da probabilidade cirúrgica, onde é que a gente vai poder fazer essa programação. Então, assim, traçar esse mapa é importante para a gente tirar esses pais do pânico, porque, obviamente, eles chegam muito mais sensibilizados no consultório, e melhorar o desfecho dessa criança, né? Reduzir a mortalidade. Então, desde o centro que essa criança vai nascer, até as expectativas dessa criança, né? Sim. Então, o Daniel falou aí das trissomias, que são trissomias que têm baixa compatibilidade com a vida, por exemplo, trissomia do 13, do 18, então a gente vai estabelecendo, inclusive, essa construção de luto nesses casos específicos. Então, é importante a gente ter esse mapa antes do nascimento para traçar objetivos, expectativas, tratamentos. Entendi. Se você falou de luto, é interessante, né? Porque mesmo quando não é uma doença incompatível com a vida, a família acaba lidando com o luto daquela doença, Sim. né? Do filho ideal e do filho real que eles vão receber. Então, essa consulta pediátrica, né, pré-natal, ela ajuda a gente também nesse sentido de ir construindo a ideia de que é o filho deles, não é uma doença. Então, assim, não é um síndrome de Down, é um filho deles que tem a trissomia do 21 e que vai ter certos desafios durante a vida dele que a gente vai lidar à medida que eles forem aparecendo. A gente vai preparar esses pais para isso. Outra coisa que Dão falou sobre esse diagnóstico pré-natal, eu tive uma família de
consulta pediátrica pré-natal, que era a trissomia do 21. E isso mudou em relação a outros pacientes meus, trissomia do 21, que a gente não preparou anteriormente. Mudou a abordagem, mudou a forma como os pais acolhiam o que aparecia. Então, ele apresentou cardiopatia, mas os pais já imaginavam o que poderia acontecer e o que é que a gente iria fazer, né, se acontecesse. Apresentou doença hematológica, a gente já acompanhou com o hematologista, já organizou isso também para a família. Então, eles já tinham uma ideia do que esperar e eles não se desesperavam tanto quanto os outros que não tinham tido essa preparação. Então, a consulta pediátrica ela ajuda nesse sentido também. Eu acho que faz Muito todo legal. sentido a questão do filho real, né? Sim, sim. Inclusive nos desafios neurológicos. Então, isso corrobora para construirmos a necessidade da intervenção precoce. Então, geralmente, os diagnósticos pré-natais, a gente consegue construir com a família a necessidade da oportunização precoce. E aí a gente vem para fisioterapias, né, para os estímulos de TO, que isso muda a vida dessa criança, né? Muda o desfecho. E uma coisa que eu também comento até lá na Singular muito é que os pais precisam muito ter esse acolhimento também, não é só a criança, porque assim, a gente fala com crianças, vocês lidam com criança o tempo todo e vocês lidam também com os pais. E eu acho que esse manejo de expectativas Com é algo certeza. que é muito importante, faz uma diferença muito grande na vida de todo mundo. E a gente falou de cardiopatias congênitas, é um tipo de doença que a gente pode prever com um teste como esse de compatibilidade nessa, Bom, nessa assim, abordagem? a malformação específica não, Não. mas a Aham. gente consegue incluir aquela malformação dentro de um contexto de um outro diagnóstico. Dentro da síndrome de Down, por exemplo, né, que foi um tema que a gente abordou aqui, a gente sabe que é um dos achados mais comuns. Então a gente já sabe, através desse diagnóstico, até o que é que a gente pode esperar daquilo ali. Às vezes o bebê ele não tem todos os achados esperados com a doença, mas é uma coisa que a gente sabe que pode acontecer. Uhum. E aí a gente pode já preparar essa família, a gente já pode fazer exames para poder buscar. Eu costumo brincar muito assim que o geneticista, ele tem um pouco, todo geneticista tem um pouquinho de Sherlock Holmes em si, sabe? Porque a gente meio que pega o paciente e revira ele todo, assim. Então, o paciente não tem nenhuma queixa da parte abdominal, mas a gente vai examinar. Então, a gente costuma fazer muito esse papel, assim, Sim, de sim. detetive mesmo. Então, Investigar mesmo. a família mesmo, a gente vai investigar todo mundo, assim. Então, tal pessoa de tal idade, tantos anos atrás, a Uhum. gente quer saber. Então, a gente consegue, através disso, dar um prognóstico melhor para essa família, mais específico. E isso acaba, apesar de, às vezes, não ser uma notícia boa, mas você consegue, pelo menos, preparar essa família, né? Uhum. Então, já sabe o que é que pode acontecer, o que é esperado, o que não é. Tudo isso através desse aconselhamento genético. Já vi. E você falou uma coisa interessante, Léo, que é o termo expectativa, né? Sim, Nas sim. consultas pré-natais, eu costumo sempre dizer quais são suas expectativas, desde das coisas mais simplórias, né? Então, quais são suas expectativas da via de parto, Uhum. né? Hoje em dia a gente tem aí uma aclamação pela via de parto vaginal e a gente sabe que realmente é mais Sim, sim. fisiológica, mas a gente sabe também Nem que sempre tem é possível, casos né? que não é possível e que existe a condução médica. Uhum. Então, deixar a mãe tranquila nesse processo de condução, né? Qual é a sua expectativa de amamentação? Quem vai ser sua rede de apoio? E lembrar que rede de apoio não inclui o pai, né, o genitor da criança, Uhum. tanto quem você vai ter fora do contexto ali dos genitores Sim. para lhe ajudar no dia a dia, que vai refletir na adesão ao aleitamento materno, que vai refletir quando você vai precisar voltar ao trabalho, né? Principalmente as mães aí autônomas. Então, tudo isso faz com que a gente construa expectativas. Quando a gente tem diagnósticos, né? Pré-natais, sejam diagnósticos genéticos, sejam diagnósticos de malformações específicas, a gente também constrói essas expectativas, né? A gente elabora o luto desse filho ideal para o filho real e traça as expectativas dessa criança, principalmente no sentido de tratamento, do que muda o prognóstico dessa criança. Avançando um pouco mais, eu lembro que é uma pergunta que eu pensei, que eu trouxe para a gente conversar. De novo, muita informação, e a gente vai adquirindo, acumulando informação, e na hora que nasce, aí tem um monte de exame que é feito, um monte de triagem que é feita, então é teste do pezinho, teste do olhinho, da orelhinha, do coraçãozinho, Da linguinha. da Linguinha. linguinha, teste do pezinho. Então, são muitas informações
E aí, o que é essencial saber? Porque, assim, como a gente está comentando mais cedo, é internet, é Instagram, é médico instagramáveis, que tem um monte também. Mas o que é essencial? Essas triagens todas, o que é que eles podem esperar? Quais expectativas que a gente pode ter? É essencial a gente saber por que triar, Sim, né? Então, quando a gente tria, quando a gente pede, a gente indica qual que é o exame. Por que esse exame? Porque a gente só indica exame que muda a conduta, sim. certo? Os exames de triagem neonatais, eles entram nesse rol também, né? Uhum. Então, por que a gente vê precocemente se existe diferença da saturação do membro superior direito com o membro inferior direito? Então, assim, para a gente poder detectar precocemente as alterações de arco aórtico, por que 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 a gente vai ver a linguinha, se tem ou não ecloglossia, o que é que os estudos mostram? Trazer sempre à luz da ciência qual é o reflexo disso na adesão ao aleitamento materno, por Uhum. exemplo, por que a triagem auditiva, por que a criança que vai para a UTI neonatal, ela precisa ser encaminhada depois para um BERA, né, por conta do processamento auditivo central. Então, assim, é importante a gente clarear os porquês, porque senão fica um bocado de nomes. Exatamente. isso. E aí fica um checklist, tipo, Isso. não, meu filho ainda Isso. não fez esse, mas já fez esse. Eu acho assim que os pais precisam ter essa informação do motivo, é muito importante, Uhum. porque eles até se engajam mais em Exato. fazer e fazer Sim, no sim. momento correto, porque alguns desses testes eles precisam ser feitos em períodos específicos, certo? Para a gente não perder também a janela. Por exemplo, o teste do coraçãozinho a gente faz entre 24 e 48 horas de vida. Então é um teste para ser feito na maternidade. A Sim. gente precisa explicar isso aos pais e explicar o que é que pode acontecer se aquele teste vier alterado, o que é que a gente vai fazer depois. O teste do pezinho também, né? Que a gente tenta, sempre coletar entre o terceiro e o quinto dia de vida, né? Pra gente poder ter o melhor teste possível para aquela criança, né? No melhor momento possível. E o que é que pode vir daquele teste, quais doenças, né? Que eles podem identificar. E as diferenças entre os testes do pezinho, né? Que a gente tem o teste do pezinho do SUS, tem o particular, tem o expandido, ampliado, tem tandem. Tem muitas opções. Então, que a família tenha todas elas para que ela possa escolher dentro das suas capacidades e oportunidades, mas possa Sim. entender e escolher bem, com informação. Uhum. E é importante ter essa informação antes do parto. Essa Que eu lembro que informação. depois, na hora do parto, Na hora não tem mais parece que como. tudo é esquecido. Naquele momento, naquele dia, São muitas emoções, é difícil é você muita processar coisa, isso é muita naquele momento. coisa. Então é bom isso já tá tudo organizado no seu plano de Sim, parto, sim. no seu plano Ter algo pós-parto. organizado mesmo. No seu plano Exatamente. financeiro, Com né? certeza. Então, Eu lembro- sistematizar condutas. Uhum. Sim. Eu lembro que quando a minha filha nasceu, e aí, acho que a gente ficou uns 2 dias na maternidade, e toda hora entrava alguém, a gente veio fazer o teste da orelhinha, teste da língua. Eu falei, não já fez isso? Não é possível. E eu lembro que uma curiosidade é que quando ela fez o teste da linguinha, a médica viu rapidamente que a médica não, acho que era uma fono, Fome. que ela tinha a língua presa, aí explicou Conduta, como isso né? é a conduta e tipo, isso normalmente é genético também, tem relação. Aí deixa eu ver o pai. E aí eu descobri neste momento que eu também tenho uma língua presa, grau pra 3, se não me engano, que acho que é de 1 a 3. De uma Falei, não, quatro. ninguém, 1 a 4, né? Aí ela olhou e falou, nossa, você tem uma língua presa clássica, de livro, posso tirar a foto? Aí tirou uma foto. E Já algo deu que o eu nunca diagnóstico sei. seu É. também. Aí eu Junto. fui perguntar, minha mãe, e aí? Ah, não lembro não, meu filho. Não é possível. Será que 30 anos atrás, não, 30 não, infelizmente não é só 30, quase Alguns 40 anos anos. atrás, não tinham esses testes. Não era feito de uma Não, maneira é. tão sistemática, sistemática. entendeu? Ah, entendi. Que tem uma cobertura Uhum. populacional e por isso que é a sistematização, né? A gente aumenta muito o Aumenta. diagnóstico. Então eles vão surgindo novos e a gente vai introduzindo E a gente eles. vai Pesquisando e entendendo eu volto. quais diagnósticos são preciso tratar e quais não são precisos. Sim, Exatamente, sim. Né? Uma exatamente. língua presa quanto? E o que é que está Isso. repercutindo Sim, essa sim. língua? Está Exato. conseguindo Isso. amamentar? Está com a pega correta? Está conseguindo posicionar bem? Está conseguindo extrair o leite? Tudo isso vai ser informação se a gente vai precisar fazer um procedimento ou não dessa criança. Uhum. Que hoje em dia é na minoria dos A casos, né? minoria dos casos. Geralmente, o que os estudos mostram é só um benefício de conforto materno à amamentação e não a repercussão na criança Na criança. diretamente. Aparentemente eu não tive problema. Que bom. Que Deu bom, tudo né? certo. E a doutora Andrea falou do teste do pezinho. E aí hoje a gente, como você mesmo falou, tem várias opções. E
qual é a diferença entre as opções? Tem a opção oferecida pelo SUS, que também está sendo ampliada. Isso, está em processo de ampliação, né? A gente deseja que chegue, né, a para todos. O que a gente oferece hoje, apenas infelizmente ainda no particular. Mas o SUS, ele tria, né, tria classicamente 6 doenças e agora em cada estado existem algumas doenças a mais que o estado absorveu, né? Então, por exemplo, aqui na Bahia, além das as 6 clássicas, a gente está testando toxoplasmose, está fazendo perfil de aminoácidos, né? Mas em São Paulo, o pessoal em alguns lugares já está fazendo até para AME. Então, assim, cada estado está em uma fase de ampliação. Entendi. Então, assim, classicamente a gente testa, né, essas 6 doenças, que são erros inatos do metabolismo, aminoacidopatias, entrou agora, a Hemoglobinopatias, né? hemoglobinopatias. Mais um teste mais ampliado, a gente vai conseguir triar mais erros inatos do metabolismo, né? Que a gente não consegue ainda no SUS, e outras doenças genéticas que podem ter repercussão posterior e que quando o bebê nasce ainda não tem manifestações clínicas, né? Então, o que é que a gente quer é triar precocemente. E aí a gente vai ter a ampliação do teste, né? Até a parte genética, né? O teste ampliado molecular que vai triar dezenas de doenças, né? E a gente poder triar o máximo possível, o mais precocemente possível. Esse teste do SUS, vamos chamar de o básico, e o ampliado, são todos para verificar, então, doenças que a gente consegue tratar. Existe uma série de requisitos, né? Para uma doença Isso. entrar nesse rol de triagem, Sim. ela tem que ser uma doença que tenha uma alta incidência, né? E que você tenha alguma intervenção a fazer, Exatamente. né? Então, isso é um pré-requisito básico. Assim, na minha opinião, a triagem neonatal do Brasil, eu acho que é uma das coisas assim, que a gente mais tem que se orgulhar, sabe? Junto com vacinação, por exemplo. Uhum. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem de melhor, assim, e a gente realmente oferece a todo mundo, embora a gente veja que há uma certa diferença, né? Então, por exemplo, essa ampliação foi proposta numa lei de 2021, mas ela tem progredido muito lentamente. Isso é uma coisa que a gente tem que falar porque é uma realidade. Então, assim, tem locais, por exemplo, Distrito Federal, lá já tem triagem com mais de 60 doenças. E não é uma realidade. Da mesma forma que a triagem aqui, por exemplo, em Salvador, às vezes você não vai ver vai ser melhor do que no interior, por exemplo, porque lá nem todo mundo vai ser testado. A gente sabe que existe uma série de questões aí. Então, o que a gente espera realmente é que haja uma igualdade mesmo, né? Sim, Nessa no oferta acesso e tal. mesmo, no acesso, exatamente, é o que a gente precisa. E de ampliação, né? Sim. Porque já tem muitas doenças que se enquadram nesse grupo e que precisam ser enquadradas aí também. E a triagem genética, que também dá para fazer Sim, dá no para fazer. recém-nascido. Aí a gente vai, né? A gente saiu lá do que vinha antes, né? Pré-natal, e agora a Sim. gente chega no pós-natal. Antes mesmo de Antes mesmo de engravidar, né? gestar, né? Antes de gestar. E a gente chega nesse momento que o bebê nasceu, né? Então a gente tem essa possibilidade de ofertar a triagem genética neonatal, que também é um teste super simples de fazer, geralmente é com suave, né? Então nem precisa furar o bebê, então acho que tem gente que fica com medo, vai furar o bebê. Não, não vai precisar. E aí você consegue fazer a análise genética. Então você vai conseguir detectar doenças sem depender do bioquímico. E você vai conseguir detectar doenças antes delas terem sintoma. E aí é que muda tudo, né? Se a gente pudesse ofertar para todo mundo, ia ser um grande sonho, Sim. mas a gente oferece aqui no nosso laboratório. E você ter essa possibilidade de fazer, você pode prevenir, assim, na medida do possível, e também se programar, né? E proteger o seu filho do desenvolvimento dessas Inclusive, possam doenças. vir a ter que você... Eu acho que algumas dessas doenças, elas já se manifestam bem nos primeiros 30 dias, talvez. Sim, algumas delas Tanto que sim. o período que você falou foi de Entre 3 a 5 terceiro é o e ideal quinto. para o teste do Sim, pezinho. Mas as genéticas você tem algumas que só vão se manifestar um pouco mais para frente, Isso. inclusive, né? sim. Isso é relativamente comum, né, nas doenças genéticas. Elas realmente pegam um período ali infantil, né, muito mais comum. Por isso que eu sempre falo, os pediatras são nossas grandes parceiras aí. Sim. Mas elas podem afetar em diferentes estágios. E uma mesma doença, ela pode ter uma apresentação infantil e uma apresentação mais tardia. Então, através dessa triagem, a gente consegue já detectar essas doenças e até entender o mecanismo ali que está por trás. Então, é uma grande ferramenta que a gente tem atualmente. E eu acho que uma coisa que é importante a gente até conversar sobre
passar a informação do que significa um teste de triagem e não um teste diagnóstico. Porque existe uma diferença, e eu acho que isso na consulta é algo que é importante passar para os pais também, qual é essa diferença da triagem para um teste realmente diagnóstico. Sem dúvida. Os testes de triagem, eles tendem a ter uma alta sensibilidade. Então, eles querem detectar, eles querem positivar, Uhum. vamos dizer assim, né? E a ideia é realmente você não deixar escapar ninguém. Se depois você faz um teste de confirmação e dá negativo, tranquilo, ótima notícia para a família e para aquela criança. Sim. Mas aí, pelo menos, você já teve toda essa sistematização para poder investigar ali e fazer um teste confirmatório. Essa sistematização, inclusive, é preconizada, está dentro ali. Então, existe uma busca ativa desses pacientes que positivam no teste, Uhum. para que eles voltem ali ao local onde eles fizeram, para poder confirmar aquele resultado. E aí você vai realmente dar o diagnóstico daquela doença ou vai excluir. Então, é muito importante a gente reforçar que o teste de triagem, ele é feito para pessoas que nem têm sintomas, Uhum. né? Ele é feito de maneira disseminada, digamos assim, para todo mundo, para que a gente ache esses casos que precisam confirmar. Uma coisa que eu lembro que eu estava conversando com o Daniel antes da gente começar a falar, então eu queria fingir que eu sou só pai hoje, mas que não sou geneticista também. Mas às vezes é difícil, mas, por exemplo, eu estava lembrando que no teste de triagem genética, você tem o achado principal e às vezes você sai um achado secundário, e aí você tem a informação de que aquele bebê, ele não, provavelmente não vai manifestar essa doença, mas ele é um portador. E eu Sim. acho que isso é uma informação também importantíssima para a programação, para o aconselhamento dos Excelente. pais que não fizeram o Sim, teste de sim. compatibilidade. Poderiam ter feito também, Que isso é é uma bem coisa mais comum, importante. né? Eu já recebi alguns Sim, testes de triagem com portador e os pais chegam desesperados, porque já lançou na internet, já viu qual é a doença, já viu como vai evoluir e a criança não tem nada, ela só é portadora. Então, daí até a gente conseguir esclarecer isso, os geneticistas ajudam muito a gente Uhum. no aconselhamento da criança e da família, né? Sim, eu acho que é importante também o aconselhamento pré-teste, para explicar, olha, Isso. as Qual a possibilidades, expectativa qual a desse expectativa, o teste? que é que O que você é que ele vai, pode revelar? Ele vai diagnosticar meu filho, né? Então, isso é muito se vier um importante. Todos os resultado achados vão corroborar com patologia, exato, né? e aí, eu acho que assim, para qualquer teste que a gente vê um resultado, não sei nada de teste, mas, tá fora do valor de referência, olha o valor de referência, Exato, passou, tá É, acima, tá acima, tá acima, não sei, vamos ver, vamos para a bem internet, claro. vamos ver o que é com que é, certeza. e aí quase sempre na internet, no final, vai ter um câncer. É. A gente tem tido muito erro de interpretação, né? Então, Uhum. às vezes, vem lá o laudo Sim, e aí se estabelece um diagnóstico que nunca existiu, né? Isso tem acontecido, tem sido uma realidade. E o papel, assim, de qualquer médico, né? Mas o geneticista, nesses casos específicos, é exatamente tirar, né? Aquele véu que se fez ali sobre a família, de que não, isso daqui é um achado que sozinho não é suficiente para uhum. causar uma doença. Então, nosso papel também é esse. Aconselhar. Aconselhar. Pré e E pós, pede sempre. pós. Uma outra coisa que eu lembrei, a gente comentou do teste do pezinho, do SUS, e um outro grupo de muitas informações que a gente tem antes e depois do nascimento do bebê são as vacinas, Sim. que também tem a opção, que é um dos pontos fortes do SUS. São vacinas, tem as que a gente pode dar pelo SUS, tem umas que são particulares. O que é que tem de vacinas? Eu lembro que a doutora Mari falou muito comigo sobre isso, mas eu não lembro de todas. Mas a gente anota tudo, ela dá tudo anotadinho. Mário, o que é É. que... Eu acho que é um dos papéis mesmo aí de elucidar na consulta Sim, pré-natal o que é que a gente tem. Como o Dan falou, o Brasil ele tem que se orgulhar muito, tanto das triagens neonatais quanto do programa de vacinação. Até porque a gente sabe que a grande maioria das doenças de 0 a 5 anos, doenças graves, são doenças evitáveis, são doenças infecciosas no território brasileiro, são doenças evitáveis. Curiosamente, né, hoje a gente teve o primeiro caso confirmado em 2026 de sarampo em São Paulo, e isso é resultado das campanhas antivacinas, e eu vou chamar também de anticiência, né? sim, E socialmente toda a sociedade acaba
sofrendo diante disso. Então, na consulta pré-natal, a gente vai estabelecer o que é que a gente tem preconizado, né? Então, ao nascer, a gente tem a BCG, a gente tem a hepatite B, a vacina é dada pelo SUS, a gente espera que a BCG vai proteger aí de formas graves de tuberculose, formas cerebrais, se explica aí qual é a reação local que é esperada, que a gente não revacina. Com um mês a gente não tem vacina, então a gente vai dando um cronograma, né, passando, e a gente também precisa jogar luz para possibilidades de vacinação particular, né, que a gente tem um pool maior. Então, vou dar um exemplo, com 2 meses a gente tem a Pneumo 10 na rede pública, que cobre 10 tipos de pneumococo, e a gente tem hoje na rede particular a Pneumo 20, que cobre 20 tipos de pneumococo, que é um dos germes mais relacionados a complicações bacterianas respiratórias. Então, a família vai se estruturar ali, entendendo, né? Aí está a luz do conhecimento, que é o conhecimento que salva, entendendo a importância dessa vacinação e se estruturar logisticamente, financeiramente, para entender as oportunidades. Então, assim, o mapa vacinal traçado da consulta pré-natal é importante para a gente ter a adesão e ter uma decisão familiar se a gente vai para as vacinas do SUS, que é um excelente calendário vacinal, ou se a gente vai ampliar isso, né? Se a gente tem condições na nossa realidade de ampliar isso. Sim. E eu acho que, de novo, programação é importantíssimo. Planejamento. Né? Eu lembrei de uma coisa que a doutora Emília fala em algumas aulas, eu já vi falar isso, que é um momento importante de você decidir se você vai fazer um mêsversário durante 12 meses, ou se você vai investir numa triagem genética ou numa vacina particular. Isso. Então, exatamente nisso. E na consulta pediátrica pré-natal, a gente fala sobre os acessórios, né? Que as mães têm dúvidas sobre compra ou não compra, é necessário, não é necessário, vai mudar a vida do meu filho, vou usar por muito tempo. E aí a gente tenta, às vezes, né? Num sentido até dos pais se organizarem melhor financeiramente, falar, olha, esse acessório ele não é tão necessário, você pode utilizar outras formas para poder, né, ter o mesmo efeito, e você pode utilizar esse recurso para a gente poder vacinar uma vacina particular, para a gente poder fazer um teste mais ampliado, entende? Então, assim, a gente vai até ajudar a família a direcionar os próprios recursos para que a gente dê a melhor saúde, que é, na verdade, o que eles querem. Só que tem tanta informação que às vezes eles não sabem se dividir os próprios recursos entre as coisas que eles precisam obter. Então, acho que a consulta ajuda também nesse sentido, de priorizar o que é mais importante. nortear as prioridades, né? Exatamente. Não é gasto, não é investimento. Investimento, com Pensar por esse certeza. lado. E eu queria ouvir de vocês se vocês têm casos em que esse diagnóstico, esse triagem ou pré-natal, algum teste pré-natal, mudou, deu a chance, deu a oportunidade para as famílias tratarem ou mudou expectativas. O que é que vocês têm de casos que a gente pode ilustrar isso que a gente conversou hoje? Comumente, né, eu recebo muito deficiência de G6PD, né? Então, que aí é acompanhado conosco, com a hematologia, a gente vai fazer aí um rastreio de corantes, um rastreio imunológico. Então, quando a gente tem esse diagnóstico precoce e a gente tem a orientação precoce, o desfecho dessa criança, a primeira infância dessa criança é muito mais saudável, né? Muito melhor do que a gente ter esse diagnóstico, por exemplo, infecções respiratórias de repetição, internamento com desfechos não esperados, e aí a gente vai rastrear. Então, é sair da ponta da linha, quando a gente tem a luz do diagnóstico, a gente intervém precocemente, tem menos a chance. Teve esse caso, né, da síndrome de Down, que foi os pais que vieram da consulta pediátrica pré-natal, que foi muito interessante. Assim, uma família muito querida que a gente tem acompanhado, né, a evolução da criança, e eles são muito tranquilos. Desde o início, acho que eles ficaram muito seguros com a informação. E tem um caso são até amigos meus que eles são primos de segundo grau.
E aí eles não fizeram o acompanhamento inicial genético, mas assim que eles vieram para a consulta pediátrica pré-natal, eu encaminhei para genética, e aí eles fizeram alguns exames, graças a Deus não deu Uhum. nada, mas assim, foi muito interessante a parceria com a genética, Sim, né? sim. E eles ficaram muito mais seguros, porque eles estavam ansiosos com o fato, né? Eles já sabiam que poderia ter algum tipo de doença, mas não sabiam quais doenças, Uhum. quais eram os riscos. Então foi muito interessante, eles ficaram muito mais tranquilos para o parto, para o pós-parto. E depois a gente fez as triagens ampliadas e deu tudo normal também, então foi muito legal. Muito bom. Poderia citar diversos casos, mas tem um caso que eu acho muito bom, que é um caso de uma família que a gente tinha, que era uma família que tinha caso de miocardiopatia dilatada e de origem genética, né? E aí um desses familiares quis ter filho, e aí, através disso, a gente já tinha confirmado o diagnóstico dele, né? Ele tinha a doença. E aí, no filho, como a gente já sabia que havia um risco de herdabilidade, a gente já indicou essa criança fazer ali um eco fetal. Uhum. E aí já haviam indícios ali de dilatação das câmaras cardíacas. E aí, por conta disso, como o casal estava planejando, né, todo o parto, etc., eles já planejaram com a equipe um pouco diferente. Eles já sabiam que a criança ia ter, digamos assim, uma certa dificuldade a mais. A gente sabe que o momento do parto não é fácil para a criança, Sim, nem para sim. essa mãe. E aí, por conta disso, eles conseguiram planejar. A criança teve uma série de intercorrências, mas assim, a equipe estava muito bem preparada, já sabia o que poderia acontecer. Então, depois disso, a criança super ficou bem e deu tudo certo. Perfeito. Eu já recebi um aviso ali de que estamos chegando ao final. E aí eu queria que vocês passassem uma mensagem para os pais, para as mães, quem está pensando em engravidar, quem já está grávido, quem está pensando em adotar também, Sim. que a gente acabou não tendo tempo de conversar sobre isso. E eu vou começar com a doutora Mariana, para você passar essa mensagem final para. É o que eu sempre oriento em consulta, que tenham o profissional, né, no caso do pediatra, para chamar de seu. Então, estabeleçam esse vínculo, construam essa relação, filtrem as informações, tragam as dúvidas, tracem estratégias, planejem recursos, tudo isso que a gente falou aqui hoje. Porque a infância dessa criança e a saúde dessa família tende a ser melhor e mais resguardada. Doutora André. Só reiterando o que o Mari falou, né? Estabeleçam prioridades, se preparem psicologicamente, financeiramente, fisicamente, né? Tragam isso para os profissionais. Obstetra e pediatra trabalham juntos, então, né? Conversem entre si, coloquem elas para conversarem entre si também, para que todo mundo esteja trabalhando junto para um pré-natal saudável e um puerpério, pós-parto saudável e que a gente possa seguir essa criança por longos anos de vida, bons anos de vida. Perfeito. E eu acho que a mensagem final que fica é você, colega profissional de saúde, você pai, mãe, enfim, tenha um geneticista como um parceiro, né? Então a gente está ali realmente para ajudar, para investigar, a gente faz um bocado de pergunta, a gente mede a criança toda, a gente faz um bocado de coisa, mas exatamente nesse intuito de poder trazer informação, né, para a família. Então vejam o geneticista como uma pessoa ali que vai estar querendo ajudar essa família. Perfeito, gente. Uma coisa que eu tava pensando, não era o meu momento da mensagem final, porque hoje eu não sou convidado, mas mesmo assim eu acho que é importante a gente lembrar pontos que, para mim, foram muito importantes. No começo aqui eu já falei, eu acho que o acolhimento da família durante esse período, durante a gestação, antes mesmo da gestação, que a gente conversou com o Dr. Daniel, eu acho que é algo muito importante. O gerenciamento de expectativas, a gente poder conversar, se abrir com o pediatra, com o geneticista, sobre o que está sendo esperado, o que é que se espera e o que não se espera também. Saber quais são as surpresas que podem vir. Eu acho que são coisas muito importantes. Saber com segurança que tipo de informação que a gente pode levar para frente, porque a doutora Andrea que falou sobre isso durante o episódio de hoje,
é muita coisa que a gente recebe, muita informação. Então, eu acho que o médico parceiro ele vai te ajudar a filtrar essa informação, filtrar quais são os testes que você realmente precisa fazer, quais são os testes que você vai fazer se você tiver condição de fazer. Então, eu acho que é muito importante essa instrução, esse acolhimento, num período que são muitas informações, são muitas surpresas e normalmente é um período de muita alegria. Com certeza. Então, eu queria agradecer a vocês por estar aqui hoje com a gente. Foi um bate-papo curto, na minha opinião, mas foi maravilhoso. E espero que a gente possa se encontrar outras vezes aqui, lá na Singular, como colegas e com a minha amiga consultora pediátrica, que a gente fala várias vezes, Mari, olha só isso aqui. Liz, de novo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aí a parceria dos colegas. Discutir é sempre engrandecedor, né? Acho que todo mundo ganha, tanto em termos profissionais e principalmente de acolhimento. É maravilhoso. Eu agradeço também a oportunidade, é muito bom, a gente sempre aprende muito com a experiência do outro. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. Espero estar em mais. Então, muito obrigado a vocês que assistiram a gente até aqui. Lembre de assistir os outros episódios e compartilhar. Esse tipo de informação aqui é informação que vale a pena você compartilhar, de você assistir e de você trazer isso para sua roda de conversa. Tchau, tchau. Até a próxima.